Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. A nossa devocional de hoje tem o seguinte tema: casados e devidamente cobertos. A vida conjugal é a mais bela experiência de relacionamento que um homem e uma mulher podem ter nesta vida. O amor nasce entre eles e frutifica no casamento, adornando a vida um do outro com cuidados afetuosos, prazeres, cumplicidade e principalmente com o compromisso de honrarem a Deus juntos. No entanto, infelizmente esta não é a realidade de muitos casais que vivem frustrados frente aos planos que estabeleceram. E o objetivo aqui é demonstrar que estas frustrações ocorrem por causa do pecado, mas que, guiados pela palavra de Deus, qualquer casal, por mais que esteja em meio a grandes problemas, possui grandes possibilidades de reencontrar o caminho da mútua felicidade, se reconhecer esta necessidade e tomar algumas iniciativas. Para este fim, lerei o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 25, que diz assim: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, lemos que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Neste sentido, o homem e a mulher refletiam a glória de Deus entre toda a criação, e esta glória estava presente também nas suas relações. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a paz com Deus e a santidade serviam de vestimentas para os seus corpos. De acordo com o verso anterior, eles estavam livres da vergonha por causa da condição moral que possuíam antes do pecado, mas também por causa da natureza da aliança conjugal que Deus estabeleceu entre eles. Eles reconheciam esta aliança e desfrutavam dela, explorando todos os benefícios da fidelidade. Contudo, assim que desobedeceram a Deus, perceberam que estavam nus pelas lentes do pecado, e envergonhados procuraram se cobrir com folhas de figueira, conforme registrado no verso 7 do capítulo 3 do mesmo livro. E eles fizeram isto para se protegerem um do outro. Desde então, homens e mulheres se tornaram tendenciosos a se esconderem da correção das suas condutas. Essas tentativas criaram relações conjugais profundamente prejudicadas, levando à desarmonia e ao fracasso de tantos casamentos. Tudo isso nos ensina a necessidade fundamental de estarmos em paz com Deus para que nossos casamentos superem as dificuldades com pureza e fidelidade. Mas também nos ensina o quanto necessitamos da graça de Deus nesta direção. Portanto, logo após o pecado, Deus confrontou o primeiro casal e em seguida providenciou vestimentas de peles, como está registrado no verso 21 do capítulo 3. Assim, os cobriu de todas as suas vergonhas. Este registro indica o ato gracioso de Deus ao oferecer perdão e a restauração daquele relacionamento. Diante desta verdade, casamentos arruinados pelo pecado têm a oportunidade de serem restaurados pelo poder libertador de Deus em Cristo Jesus. Portanto, em primeiro lugar, exponhamos a Deus as nossas fraquezas, bem como ao nosso cônjuge. Somente quando nos desnudamos de toda a justiça própria é que desfrutamos da comunhão com Deus e obtemos nela forças suficientes para lutarmos a favor dos nossos casamentos. Então, não tentemos nos esconder, nos justificando o tempo todo e admitamos as nossas faltas a Deus, pois só Ele pode nos justificar. Façamos isso com o nosso cônjuge também, não para piorarmos o que está ruim, mas como iniciativa de restaurarmos o nosso casamento. Sejamos o mais transparente possível e tratemos as desarmonias e a falta de acordo em questões cruciais. Em segundo lugar, confiemos no perdão de Deus para reconhecermos os nossos pecados e pedirmos perdão ao nosso cônjuge. O perdão é poderoso para superar ressentimentos, resgatar a confiança e reconciliar as emoções. E ele é o único caminho para a restauração das nossas relações quebradas. Se confiamos no perdão de Deus, confiemos na eficácia do perdão que necessitamos receber do nosso cônjuge ou que precisamos oferecer a ele. Somente cobertos pela justiça de Deus, podemos resgatar a pureza das nossas relações conjugais. Em terceiro lugar, procuremos assistência de um conselheiro bíblico capacitado, pois ele pode nos ajudar a encontrar respostas para sentimentos e situações conjugais complexas que exigem maior atenção pastoral. Oremos por nós mesmos em face de cada uma dessas iniciativas e por nosso casamento. Certamente Deus ouvirá as nossas orações e nos guiará, através da sua palavra, a viver a vida conjugal a cada dia sem a vergonha do pecado. Oremos.
Pai querido, diante de tudo aquilo que ouvimos por parte da Tua Palavra, nós rogamos ao Senhor pela Tua bênção, que o Senhor renove as nossas forças e nos dê a disposição necessária para tomarmos as iniciativas na direção de restaurarmos a paz, a pureza e a harmonia do nosso casamento. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.